Boa tarde. Como vão vocês aí? Como tá o mundo, a vida aí do outro lado? Tudo bem com vocês? Essas mídias dão uma ideia aqueles livros, aqueles filmes de um universo paralelo, onde, por exemplo, a pessoa olha no espelho e imagina que pode mergulhar ali e entrar num outro mundo, ou no universo de sair da ilusão de Matrix, ou entrar em Nárnia. São inúmeras as produções, as ficções que falam de um universo paralelo. E o outro, vocês para mim, eu para vocês, não deixamos de ser isso um para os outros, né? Somos universos paralelos. O outro é um magnífico desafio para o eu. Assim diz a filosofia, a psicologia. O outro é um portal para o eu. O outro é um universo paralelo que tem tudo a ver conosco. Cada pessoa que está à nossa volta é um espelho para nós. É um outro universo. É um quadro admirando o qual nós nos enxergamos, nós temos a oportunidade de nos arrumar. É para isso que serve o espelho, não é? Refletir e nos arrumar. Sejamos então esses espelhos uns para os outros. Reflitamos para nos melhorarmos. Excelente proposta, não é? Especialmente porque Jesus afirmou: conhece a ti mesmo. Em O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual era o melhor caminho para a evolução e foi reafirmado: conhece a ti mesmo. Mas que 500 anos antes de Jesus, Sócrates estabeleceu esse como princípio da sua filosofia. Conhece a ti mesmo. E tomou esse princípio do oráculo de Delfos, onde ele teve um momento fundante da sua filosofia, ao ser proclamado pelas sacerdotisas que traziam a mensagem dos deuses, como o homem mais sábio de Atenas, do que ele duvidou, e a partir da dúvida ele foi confrontar o seu saber com o saber dos homens mais sábios do seu tempo e percebeu que os sábios tinham um saber inconsistente. E ali ele montou toda a sua filosofia, que por sua vez foi base de toda a filosofia moderna, que por sua vez foi base de toda a ciência moderna. Vejam só a confluência dos conhecimentos. Os espíritos, para Kardec, reafirmando o conhece a ti mesmo, Jesus reafirmando conhece a ti mesmo, Sócrates reconhecendo conhece a ti mesmo, e no oráculo de Delfos, de onde terá sido retirada essa profunda base do conhecimento universal? É dessa confluência que nós percebemos ser uma mensagem de Deus, e assim sendo, tomamos como princípio verdadeiro, real, o grande caminho da evolução. Muito bom estarmos aqui, muito bom refletirmos para nos melhorarmos, nos transformarmos. Que assim seja sempre. Muito bem, hoje viemos falar sobre nós, sobre o nosso momento, porque é preciso viver esse momento em que nós estamos. Ele é o melhor lugar do mundo, a melhor situação do mundo para estarmos. Mas é fundamental, para bem vivermos esse momento, não nos afundarmos nele, darmos
um ou dois passos atrás e poder admirar esse momento, admirar o outro, a nós mesmos, o que Deus, o que a vida está querendo nos possibilitar, com tantos conflitos, tantos ódios, tanta escuridão que caracteriza esse nosso momento. Podemos usar uma figura para isso, uma figura que aliás está no Evangelho, e a partir dela nós podemos refletir sobre o nosso momento. Contam as Escrituras que numa das viagens dos apóstolos com o Mestre através do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, durante a viagem armou-se uma impressionante tempestade. O barco em que estavam subia e descia, a chuva caía torrencialmente, os trovões estouravam por toda parte. Os discípulos, embora alguns deles fossem pescadores experientes, estavam apavorados, tal era o tamanho da tempestade. Pois, diante de tudo isso, Jesus dormia no fundo do barco. Contam as Escrituras que, apavorados com a fúria dos elementos, os discípulos foram e acordaram o Mestre. O Mestre levantou, foi para frente do barco e repreendeu a tempestade. E assim que ele o fez, as ondas se acalmaram, a chuva parou, as nuvens se afastaram. E os discípulos ficaram embasbacados com o poder daquele homem. Trazendo essa figura para os nossos tempos, nós também estamos no meio de uma tempestade. Em nossas vidas também, ondas e ondas de pensamentos negativos atingem o nosso barco. O barco da nossa família, o barco dos nossos amigos, o nosso barco. Chuvas de ódio, chuvas de pensamentos negativos vêm das nuvens e nos atingem. As nuvens, o que são? Podemos comparar as nuvens que nos tiram a possibilidade de nos orientar pelas estrelas, pela lua, pelo sol. Que são as nuvens? Como as nuvens, nesse nosso tempo, muitos espíritos se interpõem entre nós e o alto, escurecendo, obscurecendo a luz que deveria ser a nossa referência, que é a luz dos astros. Não podemos nos comunicar com os astros pela alta densidade das nuvens, que nos lançam como chuvas, dardos para nos desarmonizar, para obscurecer nossa lucidez, para nos trazer pessimismo para o nosso pensamento. Não é uma excelente figura para o nosso momento? Como nos referenciar? Aqueles que olharem para o horizonte, aqueles que buscarem o infinito, buscarem a perspectiva mais longa, aqueles marinheiros que assim fizerem, encontrarão uma perspectiva diferente, porque a perspectiva comum, aquela de olhar o barco se movimentando para cima e para baixo, de olhar as nuvens, de olhar as ondas
que se arrebentam contra o barco, tomando como referência aquilo que agora está e que amanhã não está, as coisas que são volúveis, perecíveis, nós nos tornamos perecíveis, nós balançamos junto, nós nos enjoamos, nós perdemos a referência. E é assim que, buscando referências nos ídolos da música, nos ídolos do esporte, nos ídolos da política, nos ídolos da própria religião, nós nos perdemos, nós ficamos sem referências, porque eles desmancham como ilusões que são, eles se desmancham ante as nossas vistas. Os espíritos, os que tentam manipular a mente da humanidade, bloqueiam o contato da criatura com o alto. Como nos orientar? Como buscar o equilíbrio? Como encontrar referências no meio de tudo? Modernamente, podemos evocar a figura do farol. Aqueles que olharem o horizonte, aqueles que buscarem, que se desligarem daquilo que é volúvel, dos elementos que agora estão e logo depois não estão, aqueles que fixarem o horizonte encontrarão a luz do farol. Esse farol que é Jesus, que é o Evangelho, que é a referência básica trazida por Deus, que sabia, é claro, que haveria um tempo em que as nuvens de espíritos, nuvens de pensamentos negativos, chuvas de energias destrutivas seriam lançadas contra as criaturas, e por isso enviou o farol da humanidade, Jesus Cristo, em busca do qual nós nos localizamos mesmo em meio às terríveis tempestades. Mesmo sob as mais duras chuvas e raios enviadas pelas nuvens, nós encontramos referência, nós não nos perdemos, nós não enjoamos da vida. Olhando Jesus, nós encontramos a referência e podemos conduzir os nossos barcos para o porto seguro, que é o mandamento de amor de Jesus. Evocando, porém, ao invés da figura moderna dos faróis, a figura do Evangelho, nós podemos acordar o Cristo que dorme dentro de nós. Porque assim como o Cristo dormia no barco em meio à tempestade, há um Cristo dentro de nós que também está dormindo, que precisa ser acordado. Jesus falou: vós sois deuses. Temos um Deus em potencial dentro de nós. Vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Temos um Cristo dormindo dentro de nós. E precisamos acordá-lo, especialmente nesse momento tempestuoso, que é onde a gente menos lucidez tem. Acordada a luz dentro de nós, acesa a luz dentro de nós. Acorda, tu que dormes, disse Paulo em sua carta. Ele se levantará, essa luz em nós se acenderá, trazendo lucidez, cor, vida, como toda luz traz a todos os ambientes, acalmará a fúria dos elementos,
trará para todos nós a referência, a lucidez, o sentido, o rumo. Esse momento da tempestade, na verdade, foi permitido para nós exatamente para que nós tomássemos a medida, nos habituássemos, aprendêssemos a acordar o Cristo em nós. Pela meditação, pela oração, pela respiração, pelo contato com a natureza, pela arte sublime. Milhares são os caminhos, todos os caminhos levam ao amor, inclusive o caminho da dor. A doença também leva a Jesus, o ódio também leva a Jesus, a guerra também leva a Jesus, porque a tensão e a angústia nos satura e nós, os mais lúcidos de nós, olhando ao horizonte, encontrarão a luz que nos planifica, a luz que nos orienta, a luz que nos situa. Há uma música infantil praticamente que fala a respeito desse momento e que pode orientar nossos dias. Deixemos a criança interior cantar e ouvir. A música diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Não é bonitinha a música? Alegra nossas almas, orienta nossa esperança, fortalece a criança em nós. É tudo o que nós precisamos para viver o temporal, para nos orientar no temporal e para ver passar o temporal. Muito bom estar com vocês. Sayonara, Andréia, Anelix, Paula Maria, Mônica Silva, Vera Frutuoso, Maria José Sobral, Regina Frutuoso. Muito bom estar com todos vocês, todas vocês. É fortalecedor. Nada melhor do que a amizade, nada melhor do que o estudo conjunto, a busca, aquele olhar para o horizonte que acha o Cristo, que encontra a referência, a coragem, a lucidez e acorda o Cristo em nós e vê passar os temporais. Que assim seja com todos nós. Guardemos a ferramenta e cantemos quando o temporal estourar. Lembrando que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa, porque passarão todos os temporais. Um grande abraço a vocês. Muito feliz por estar vivendo esse momento com vocês. Compartilhe se você entender que essa live, esse pensamento, essa música de hoje possa, como para nós, acalentar, iluminar, fortalecer, revigorar. Que assim seja. Até a próxima. Um grande prazer de estarmos juntos. Amanhã, domingo, 5h30 da tarde, 17h30, faremos o nosso encontro também. Você é o nosso convidado. Até amanhã.